gente vai respirar, para que a gente possa sentir toda essa espiritualidade, sentindo o Ruiz, Eliamar, sentindo Cíntia, Cássio e todos os espíritos que estudam junto conosco. Nesse momento, formando essa corrente de amor, de muita luz, para que a gente possa estudar com muita serenidade, abrindo esse nosso mental para o nosso conhecimento. Que tenhamos uma tarde de muita paz, serenidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Sim. Então vamos lá, capítulo 2, velhas doenças emocionais. O que a gente tirou desse capítulo aqui, dessas páginas? Meu Deus. O que foi? Eu tenho uma vizinha, ela faz cada barulho, eu levo cada susto. Caiu alguma coisa lá em cima, que susto. Tinha um quadro caindo no chão, sabe? Eu pensei que ela tivesse esquecido mais alguma coisa, mas tá tudo certo. Eu falei assim, nossa, explodiu o quê? Vocês ouviram o barulho? Vocês ouviram o barulho? Eu só escutei o seu... Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Mateus, capítulo 7, versículo 21. E aí, o que nós tiramos aqui? A gente vê que a primeira página é uma conversação, né? Sim. Mas era bom salientar. Oi, Vera. Os espíritas são alvos da mais digna atenção dos planos maiores. A missão de espiritualização da humanidade promove os centros doutrinários, a condição de organizações credoras de largos recursos de amparo e proteção. Você vê, eles protegem as casas espíritas, né? Sim. Então, e é legal a gente compreender isso, porque assim, ó como que a gente faz a nossa elevação. A gente começa com o nosso anjo guardião, que é aquele que está do nosso lado. A gente chama os guardiões. A gente vai para os veludos, para que teça um cordão para que a gente consiga parar de ouvir vozes. E aí, o que a gente vai? Vai buscando, vai saindo do chão e vai buscando a egrégora do pingo de luz, o pingo de luz, as fraternidades. As fraternidades é uma das coisas assim, a gente não sabe quem trabalha com a gente, porque a gente não sabe quem está precisando de energia, tá? Então, quando a gente fecha em Maria, a gente pode estar com Maria, mas a gente pode estar com a fraternidade dos cruzados. Tá? Então, assim, a gente não sabe. Então, é por isso que eu jogo para as fraternidades. Quem esteja, que a gente conseguiu alcançar, tá tudo certo. Ismael, Maria, Jesus e Deus, nosso Pai Criador. Essa é a nossa elevação. Para que a gente possa estar sintonizado com isso, com essa proteção. Quando a gente está muito na terra a terra, a gente sente aqueles que estão na terra a terra. Não que ele não nos proteja, eles nos protegem. Mas a gente precisa dar uma elevada. Mas toda a casa espírita é protegida. O pingo de luz é protegido? É. E a minha casa? Idem. Porque eles buscam, como é online, a sintonia de todos nós. E o que eu faço? Você tem que orar e vigiar e fazer o seu evangelho para manter essa proteção. Porque nós sentimos essa proteção. O importante é esse. A gente sente. Olha, a gente sente sim, viu, gente? Porque hoje, para ir para São Paulo, foi uma loucura.
o trânsito tava uma loucura assim, sabe? Que fazia muito tempo que eu não pegava um trânsito tão complicado. As pessoas dirigindo, um fechando o outro, de repente para uma carreta do nada, aí faz todo mundo brincando, todo mundo, sabe? Você fala assim, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, as orações e as proteções vêm sim para nós, tá? Sim. Algo mais nessa página? Não. Aí começa a falar sobre a Ana, que vem falar, né? A Ana, o Calixto. A Ana é a presidente da casa, do da grupo casa. Paris. A dona Modesta manda prestar atenção nela. O Calixto, que é lá aquele dirigente lá. Calixto é o dirigente. E aí, pelo que eu li aqui, ela põe em dúvida. Ela está pondo em dúvida A mediunidade a do mediunidade ou Antonino. os espíritos que estão se aproximando, não é? Ela não acredita que ele possa receber espíritos tão elevados. Ela acha que não pode, porque ele não tem esse cabedal, né, para receber. Então, aí, assim, o porquê que a gente duvida do outro? Se lembra que a gente conversou muito sobre a autoestima? Eu acredito que eu não tenho a capacidade, então também o outro não tem. Sim. Você duvida, né? Você começa a duvidar. Como? Mas ó, a gente também tá certo assim, ó, nesse mundaréu de internet que temos aí, tem um monte de gente dizendo que tá recebendo Maria, Jesus. Aí esse cabedal a gente não tem mesmo, tá? Não, isso aí já nem tem condições, lógico. Esse cabedal a gente não. Lembra quando eu falei que no navio aquela evangélica falou que recebia Maria? Eu falei, meu Deus! Ela falou que recebe Maria. Pode ser uma irmã chamada Maria. Sim, e ela acha que é Maria, a mãe de Jesus. Ou então da corrente de Maria. Tá tudo certo, não deixa de ser uma Maria. Você entendeu? Não deixa de ser uma Maria. Mas eu ainda falei para amiga dela, eu falei, ela é médium. Imagina eu falar para a evangélica na mesa que ela é médium. Ela assim para mim, ela cai no chão e tudo, ela recebe Maria. Eu falei, ela é médium. Vamos ao livro. Vamos ao livro. Vamos ao livro. E aí, assim, você consegue compreender quando a gente não acredita, né? É na vida, não é no centro só. Aqui ele está dando exemplo do centro. Mas na vida, quando alguém traz alguma coisa que pra gente é muito grande, a gente aceita ou a gente duvida? Duvida. Duvida mesmo. E por que a gente duvida? Porque não acreditamos em nós mesmos. E aí também a gente não acredita no outro. Tem a inveja? Não é inveja? Pode ser. Sim, pode ser inveja também. A pessoa, poxa, ele recebe ele isso, não então... eu. Por que ele não eu? Exato. Também pode ser isso também, né? Mas assim, não é uma inveja. Eu vou sair com a tal pessoa e eu vou olhar tudo e vou ter inveja. É tudo no inconsciente. Quando você vê, você já tá. Agora, se você se autoconhecer, você não vai nem... Não vou permitir. Deixa ela lá. Ela diz que faz, ela faz. Então, sabe? É mudar. Porque ela julga mesmo que Antonino não tem jeito para missionário. Então, imagina, né? Então, é que ela também não se sente essa capacidade. E aquele preto velho com aquela voz rouca. Nada quando eu li esse pedacinho. Aí, então, ó, as vozes, as pessoas, então, assim, geralmente isso acontece também, é aquilo que, assim, quando a pessoa não faz, quando é uma médium consciente, não muda a voz. Porque quando é um médium consciente, o que vai vir? Através da telepatia. E ele fala, né? E aí, é a sua voz, tá? Agora, quando é uma incorporação semiconsciente, ou então estamos com espíritos superiores, eles transformam tudo.
Muda a voz? Muda a voz. Muda a voz. Muda, para quem está do lado, a vibração. Eu acho que agora a gente consegue já sentir aonde estamos. Mas acho que no início não. Mas agora que a gente já está mais, vamos dizer assim, mais afinizada, a gente começa a sentir quem é quem é o Ruiz, se é o Eliamar, se é a Maria Amélia. A gente começa a sentir essa afinidade. Quer dizer que mais, meninas? Agora sim, ó, vocês estão trazendo. Vamos lá, no dia a dia da nossa casa. Seu arroz é horrível. Uhum. A gente ia ficar feliz com isso? Não. Então, a gente já conseguiu já viu que isso acontece em casa, na casa espírita, no trabalho material, nos amigos, no colégio, tudo. em tudo. Até no trabalho, quando você assim, você tem uma capacidade um pouquinho, ou você se esforça mais para dar andamento rápido no trabalho, aí outra pessoa fala, mas é uma puxa-saco mesmo. Mas é isso mesmo. Eu escutei isso várias vezes. É uma puxa-saco mesmo. Mas olha, gente, eu preferia ser puxa-saco porque eu gosto de fazer as coisas tudo certinha. Eu fazia aquilo dentro do que eu tinha que fazer dentro do fórum. Então, eu fazia rápido porque eu lia rápido, eu tenho essa capacidade de ler rápido, tenho, sempre tive. E não é orgulho de eu falar isso, porque eu tenho mesmo. E aí eu fazia rápido, aí eu cheguei a escutar, gente, mas é uma puxa-saco mesmo, já acabou, já levou tudo para lá. Sabe o que eu acho muito interessante? Assim, as pessoas não querem fazer, elas vão lá, espelham e jogam a armadilha para ver se o outro para de fazer para ela ter menos trabalho. Para ninguém fazer. É outro para fazer também. Pois é. É muito engraçado. Tem que lidar com essas coisas, né? Agora, ó, uma coisa que é extremamente importante é o sentimento que fica quando a gente duvida de alguém. Né? Seja ele onde for, mas dentro da casa espírita, num trabalho espírita, vamos tirar dentro da casa espírita, num trabalho espiritual é complicadérrimo, quebra. Sim. O teu pensamento, que você está duvidando, você já quebra a corrente ali, porque é um pensamento negativo. Todo o trabalho. Dúvida. Ó, aqui, ó. Dúvida, ele mesmo fala, você desacredita? Estou com muita dúvida. Gostaria de propor uma discussão no grupo mediúnico com a presença do médium. Quer dizer, se a gente for parar para conversar todas as dúvidas que a gente tem, a gente pode, mas depende da forma que colocamos. Porque se vier naquela coisa da dúvida, da interrogação, o que você está fazendo, seja ele for dentro da casa espírita, vai embora. Mas em outras coisas também, nos relacionamentos, também vão embora. A pessoa pode até conversar com você uma vez, 2 vezes. Na terceira, ela vai falar, você não acredita em mim? Para que eu vou falar? Pode até acontecer, né, Valéria? No caso aqui, de você colocar na presença do médium e falar, olha, não estamos acreditando, realmente é isso que você sente? Aquele médium vai se travar. Vai no sentido, sim. Já vi médiums, o exemplo que eu dei do Sérgio. O Sérgio, ele foi... Eu vejo que assim, na hora que ele ia começar a desbloquear, ele foi travado, porque quando você fala tem, mas ele precisa sentir.
Então, se você começa... Não, mas... Que nem eu falo para a Solange, né? Eu brinco muito com ela. Eu brinco com ela porque ela permite que eu brinque com ela, tá, gente? Eu falo assim, se você não me sente nada, imagine, né? Você só se falta revirar aí, quietinha. Nossa. Aí eu falo assim, não tem alguém aí? Claro que tem. E aí, agora ela fala, tá tudo certo. E ela mesma, agora tem. Mas quanto tempo que eu falo, tá bom, Solange. Mas assim, eu brinco com ela agora, mas na hora que ela me falava, eu ficava quieta. Por quê? Porque senão eu vou freá-la. Ela precisa. Exatamente. Mas freia mesmo, assim. Mas freia em tudo. Freia no centro espírita. Freia. Sabe? A partir do momento, ó, tá acontecendo alguma coisa e o outro fala não, a dúvida veio. Dependendo da pessoa, vai ficar aquele impasse. E aí não vai nem de um lado nem para o outro. Então é onde que a gente tem que usar a nossa inteligência emocional para saber o que nós vamos fazer com isso. Né? É aquilo que a vida é tão fácil de ser vivida, mas a gente complica. A gente convive. A gente tem que conviver. A gente vive conosco e com o outro. Vive com o outro. E essa é a complicação. Bora, que mais? A gente vive a nossa vida e ainda quer viver a vida do outro. Não é vive com o outro, a gente quer viver a vida dele, comandar a vida dele. Aí que é o pior. Um pitaco, sempre um pitaco. Né? Mas aí, assim, tem horas e horas de um pitaco. Em mediunidade, a gente tem que ter muito discernimento. Ou a gente vai auxiliar muito esse médium, ou a gente vai travá-lo para sempre. Então, a gente tem que ter muito discernimento no que a gente vai falar. Tá? Por quê? Eu não sou ele. Eu não estou sentindo o que ele está sentindo. Eu não posso chegar e falar, tá tudo errado. Eu não sei. Não sei. Quando a gente fala de exercícios mediúnicos, eu sei, porque há uma combinação. O dirigente, ele combina com um plano espiritual e aí tá tudo certo. Então, ele sabe. Mas quando está acontecendo na sala e o médium expõe, eu não posso falar assim, tá tudo errado. Não, é ele que está percebendo. E se ele entrou numa sintonia que eu não entrei? Sim. Mas ele, que nem no Antonino, né? Que ela falava aqui. Ele não tem essa capacidade. Quem diz que não tem essa capacidade? Por quê? Porque talvez ele seja mais simples. Jesus falava da simplicidade. Talvez seja muito mais médium, mais, vamos dizer assim, esse muito mais médium também é errado. Vamos arrumar esse palavreado. Talvez tenha uma percepção muito maior, com toda a simplicidade, com todo o sentir dele, que ele sente para depois trazer para a cabeça, primeiro o coração, depois a cabeça. Do que aquele médico que vai pela cabeça primeiro para depois ir para o coração. Melhorou, né? Melhorou, né? A explicação. Melhorou a explicação. Quem diz que ele não é? Então ele se torna maior. Ele se torna maior por causa disso, por causa da simplicidade. Então a gente não tem como falar, tá? Aquele tá errado, aquele tá certo, aquele... Não tem como. Porque cada um vai captar de uma forma, tá? Algo mais? Na verdade, eu não marquei nada nesse capítulo. Nada. Eu abordei algumas coisas assim. O clima psíquico alterou sensivelmente entre ambos. O que acontece? Na hora que os dois começam a duelar,
né? Calixto perguntando, né? O questionamento ali por causa do Agostinho, do Antonino. E a Ana de outra. Quando começa esse duelo, olha o que vem. O clima psíquico alterou sensivelmente entre ambos. Quando o clima psíquico altera, o que acontece? Dá Desequilíbrio total. Abre brecha, né? Boa tarde. Aonde que vem? Os irmãos. É aonde que começa as invasões. Sim. Onde há duelo, né? Sim. Vai os conflitos de sentimentos ali, né? Ó, e ele ainda fala, né? Você foi muito invigilante em marcar uma reunião dessas sem antes me consultar. Não carecia de forma alguma. A tarefa está segura. Não comecei ontem na condução de reuniões mediúnicas, Ana. Fique atenta e procure orar. As trevas estão tentando de tudo para exterminar com a iniciativa em curso. E aí, assim, aqui eles estão duelando, dentro da casa espírita. Nas nossas vidas, não acontece isso? Sim. A gente não tem duelos? Sim. E vocês acham que quando a gente começa a duelar, quem está lá? Os que gostam de confusão. Desunião. Aquele que quer que a sua família não fique bem. Uhum. Você sabe que o grande planejamento das trevas em 2000 não era nunca foi desmantelar os centros. E aqui a gente vai ler isso. Mas desmantelar as famílias. As famílias, a formação das famílias. Pai e mãe brigando, filhos. Desmantelando esse núcleo familiar, você tira o quê? O alicerce. E aconteceu muito disso, né, na pandemia. Quantas famílias não brigaram, se dissolveram? Naquele livro lá, Aconteceu na Casa Espírita, eles vão atacar o quê? Aquele médium lá, realmente ele é perseverante, tal. Vai lá, mexe com o marido daquela médium, ou mexe com a esposa daquele médium, ou com o filho, e vai desestruturando, vai minando para que isso aconteça. Porque na hora que começam esses conflitos, já começa a acontecer esse tipo de coisa. A gente se aí adoece, né? Os médiums. A gente começa a adoecer. E aí a gente adoecido, a casa espírita perde. Porque a gente começa a faltar, o nosso trabalho já não rende, a nossa energia já não é a mesma. Eles não precisam desmantelar os centros. Eles precisam desmantelar os ambientes onde vivemos. Doméstico. E aí automaticamente vai desmantelando, assim, por osmose o centro, né? Não ele especificamente, porque esse médium não está legal, esse também não está, esse já falta, aquele também não vem, já não chega legal. Ou seja, desestrutura sozinho, desestrutura sozinho, não precisa de ninguém. Desestruturou o centro, vamos dizer assim, aquela família unida. Desestruturou a família que a gente veio para reencarnar, para a gente aprender. E aí vai buscar uma outra desestrutura do trabalho, para que a pessoa, muitas vezes, chegue até o fundo do poço, dependendo do que for. É assim que acontece. Então, quando a gente vê muita gente nas ruas, as histórias, se a gente for buscar, são mais ou menos essas, tá? Mas aí onde que a gente tem que prestar? Porque às vezes a gente não presta atenção. As trevas estão tentando de tudo para exterminar com a iniciativa em curso. Ela está em curso. Quer dizer, joga dúvida. Sabe? Vai colocando.
Quando Jesus fala muito, né? Não é que ele fala, quando ele fala assim, a maneira que ele expõe de, olha a humildade, olha o amor, coloca, porque onde há humildade, onde há amor, esse não entra esse sentimento, o da dúvida, o do questionamento, o da resposta ríspida, sabe? Da voz irritada. Não há. E é onde que a gente precisa, muitas vezes, crescer nesse sentido, entendeu? Lamentamos que tenhamos que chegar a esse clima, Ana. Sinto-me muito correto na condução da tarefa e não permitirei intromissão alguma. Você é a presidente da casa, mas quem dirige a tarefa sou eu. Rachou, gente. Na hora que se coloca... Mas assim, Valéria, ele, de certa forma, ele era o dirigente. Eu quero tentar colocar meu raciocínio. Ele era o dirigente, ele estava defendendo o Antonino com a mediunidade dele, acreditando nele. Elas estavam desacreditando. Mas se ele não queria que expusesse o Antonino, não queria que houvesse a reunião, estava preservando ele. E nesse momento em que ele diz que quem preside a casa sou eu, você acha que isso seria uma atitude orgulhosa da parte dele? Dela. Porque quem preside a casa é ela. Ele é o dirigente. Ele é o dirigente de assistência espiritual. Entendi. Tá. Agora, isso é legal de você trazer, porque na hora que a gente bate no peito e fala assim, mas eu sou. Primeiro, a gente está, né? A gente não é nessa vida, a gente está. Tá como empréstimo. É o quê? Ele estava como dirigente espiritual. É o orgulho do orgulho, né? O ego, né? Já subiu, já deitou, já fez... O que foi, Glaucia? Aquele ego que só vê um próprio umbigo, né? Não vê nem aquela pessoa que... Então nem um pouco de humildade. Então, vamos ver nós, né? Porque a gente aqui, a gente está vendo assim, ele errou. O que é ser presidente ou dirigente de uma casa espírita? É só a parte burocrática, gente, porque a gente trabalha da mesma forma, é igual da mesma forma. A gente também se perde da mesma forma que qualquer outro lugar, entendeu? Então, você está dirigente dentro de uma casa espírita, na católica, numa Xexenoé, eu acredito, não trabalhei nesses lugares, mas é só para responder burocraticamente, porque todo mundo tem que entregar, como que é? Todo mundo tem que prestar contas, né, no imposto de renda, porque isso faz parte, todas as casas prestam, então é só para isso, tá? Agora, vamos tirar um pouquinho. Isso não acontece quando a gente está sendo apertado, que a gente bate no peito e a gente fala assim, eu sou. Sim. Isso não é defesa, isso não é autoestima. Sim! Orgulho, presunção, arrogância. Eu sou Na eu, né? hora que Assim, pegam no nosso calcanhar, seja onde for, o que a gente vai falar? Mas eu sou... Não é assim que quando tem uma batida, você sabe com quem que você está falando? Eu sou do filho, você é cidadão, paga imposto, então daqui deixa eu verificar, você é igual a todo mundo. Olha, é que é spoiler do próximo capítulo, né? Mas a Verinha falou e é bem assim, ó, minha culpa e minha tão grande culpa. Orgulho, arrogância, eu me vi em todas as situações do capítulo 3, todas. Mas, ó, gente, assim, ó, esse livro, grande parte das pessoas colocam muito, é o que nós vivemos dentro da casa espírita.
Eu falo que assim, o que a gente vive dentro da casa espírita, a gente vive dentro de casa. A gente vive com os nossos amigos. E a gente vive no nosso trabalho, na sociedade em si. Na hora que o calo aperta, o que acontece? A gente não fala dessa forma? Uhum. Fala. Tem reações assim, que nem a Ana, saiu pisando duro. Né? Então, assim, são reflexões. Por que eu faço isso? Por que eu me defendo? Por que eu preciso me proteger? Né? São coisas que a gente pode refletir. Por que eu não paro e sento e converso? E exponho o meu sentimento? Porque a gente quer expor, quer se impor, né? Quer impor a sua vontade. Não é isso? É o orgulho e a arrogância? É o orgulho e a arrogância. E aí, quando alguém vem e, né, põe aquele dedinho ali. Aí magoou. Aí dói, né, gente? Então, Aí estava dói. errado Aí então dói. estava errado de responder daquele jeito que ele respondeu? De falar, olha, você lá e eu faço isso, você faz aquilo. Ele não devia ter feito isso, falado assim. O certo e errado é difícil. Está conversando. Então, o certo e errado é difícil de falar porque vai depender da pessoa. Eu acho errado. Sim. Mas quando você está vivenciando a dificuldade naquele momento, uma discussão, cada um discute com aquilo que acha que deve discutir. Cada um é aquilo que eu falei, eu não sei discutir. Eu também não. E ele estava num propósito de defender a mediunidade do Antonino. Por isso que eu não sei se ali seria uma atitude orgulhosa e arrogante, porque ele estava em defesa do outro. Não sei. Mas aí, assim, por que o outro precisa de defesa? Ah, mas você mesmo disse, o médium trava. Mas o médium não é uma caixinha de porcelana. É porque aí é o milindre, né, Valéria? São Ele os saiu em defesa do milindres. outro. O Antonino, tadinho, não está nem sabendo o que está acontecendo. Né? Não estava nem aí, não pediu defesa para ninguém e ele saiu tomar frente em defendê-lo. Mas olha, eu acho que ele estava defendendo também o próprio trabalho dele, de ser um dirigente mediúnico, que ele sentia que o Antonino tinha condições. Ele confiava, né? Confiava, eu acho. Então, e aí, como que a gente defende? Então, e como, vamos lá, vamos ser um pouco calisto. Como eu me defendo? Colocando o cargo na frente, colocando o cargo. Eu sou o dirigente, você é presidente, mas eu sou o dirigente. Mas a gente não... Ninguém nenhum dos dois está agindo como Jesus, né? A partir do momento que você fica preocupado a dar nome para as coisas, qual é a essência do que você está sentindo? Sim. Você está ali por quê? Sou dirigente da reunião mediúnica. Ele podia falar diferente. Eu não sinto que o trabalho do Antonino está sendo prejudicado, não se pondo como o dirigente mediúnico. Eu sei formas de conduzir uma conversa. Mas essas formas são extremamente importantes. A palavra, ela é extremamente importante. Por quê? Porque você pode dar diversas formas de interpretação. Na hora que ele bate, você é presidente, mas eu sou o dirigente, ele coloca assim, eu mando aqui, você manda daquele lado, e eu mando aqui e acabou. Dá para alguns vai mandar, né? Na mediunidade do outro, como você comentou, ninguém sabe o que o outro está sentindo. Não tem como você
julgar, assim, tudo bem, que seja feito um estudo, que haja uma conversa franca, mas para colocar a situação para o médium também ter a responsabilidade daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está permitindo, para ele também não, para que não deixar que a coisa suba na cabeça, né? Mas aí eu não acho que ninguém está errado, mas a gente está vendo uma situação pronta ali. E assim, vamos sair dessa situação pronta e vamos se colocar na nossa situação. Vamos levar essa situação para nossa casa, vamos levar essa situação para as pessoas que a gente convive, que a gente tem mais dificuldade. E aí, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa? Pode parar. Não, a gente galera, tem que eu passei frear. por uma situação no centro, foi complicado, porque a disputa é entre duas dirigentes. E eu no meio. Aí ficou aí uma falando assim, você tá com a outra, você tá do lado da outra. Eu não tô do lado de nenhuma. Eu falei, eu tô do meu lado. Eu não quero ficar trabalhando para ter discussão. Vamos conversar, vamos nos acertar, porque não é assim. Né? Uma jogando o cargo, digamos assim, em cima da outra. E eu estava no meio, eu falei, não, estou fora. Vocês estão aqui para discutir, para defender um cargo, ou para me ajudar a desenvolver essa mediunidade, a estudar? Desse jeito, vocês não estão preocupados comigo, coisa nenhuma. Vocês estão preocupados com você. Com o que vai acontecer para vocês se eu continuar, né, no trabalho, se eu continuar... Olha, foi muito ruim, viu? Desagradável. Então, ela trouxe esse exemplo. Vamos lá e fala assim, o que a gente conversou muito? Por que a gente teve um prefácio tão grande? Porque ali se falava de autoestima. Quando não se tem estima, acontece esse tipo de coisa. Eu vou ganhar aonde? Aonde eu sempre ganhei. Nas minhas outras encarnações. Eu vou gritar, eu vou começar a brigar e a coisa está resolvida. E quando que a gente vai evoluir como ser? É verdade. Como que a gente vai evoluir como ser? Sentar, respirar e olhar o que é melhor para todos. O que for melhor postura, para todos. Né? É essa. Então vamos tentar. Não consigo, vamos treinar. Não consigo. Vai ser assim. Não quero. Então, você escolheu. Foi você que escolheu, não foi o grupo. Foi você que escolheu. O grupo Mas a gente tem que, como você mesma disse, levar para o nosso dia a dia, para o nosso convívio familiar, essa postura e frear o nosso impulso, né? Eu no sábado estava no aniversário da minha nora e eu fiz uma pergunta para o meu irmão sobre um determinado assunto e ele falou assim, fala Solange, aquele jeito assim do meu irmão assim bem ríspido de falar comigo. Aí eu questionei, ele falou assim, o que você quer saber? Aí eu perguntei, uma questão de obra da prefeitura que ele trabalha lá, ele começou o que você quer? E começou assim, rispidamente me respondendo. Aí ele me explicou, eu falei assim, era isso que eu queria saber. Mas aquilo, de certa forma, aquele falar dele mexeu comigo. A minha vontade era de responder, mas eu me contive e processei e falei assim, então, era só isso que eu queria saber de você, a justificativa porque a prefeitura está fazendo isso. Pronto, você me respondeu. Mas no primeiro momento que ele começou a falar comigo assim de forma ríspida, ele estava comprando uma defesa alheia e não tinha nada a ver, por que fala daquele jeito, era só uma pergunta de uma obra, mas ele é o fiscal da obra. E aí ele me respondeu assim, eu senti uma rispidez tão desnecessária, minha vontade em outros tempos seria de falar no mesmo tom. Mas eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, tá vendo? Então, era só isso que eu esperava de você. A sua resposta, obrigada, era isso que eu queria ouvir. Me contive. Então, antigamente você ia na mesma altura, ou então um pouquinho pior, né? Assim, porque às vezes a gente ainda sobe o tom para ser melhor do que o outro. E aí é a nossa pergunta. Qual é a necessidade disso? Pois é. Por que eu tenho que ser melhor que o outro?
A gente quer ser feliz ou quer ter razão? Pois é. Eu A falei, gente por que precisa começar a começando, né? pensar. A gente começa a precisar. Aí você fala, mas Valéria, por que você trouxe esse livro? É para a gente ver que confusão tem em todo lugar. Todo lugar. Porque aonde tiver uma reunião de pessoas, há o quê? A diferença de ideias. E havendo diferença de ideias, o que é necessário? Muito amor, muita aceitação, Muita sabedoria. muita sabedoria, né? Muito respeito, muita fraternidade, sabe? Aprender a se colocar no lugar do outro, ter essa empatia. Então, onde tiver um grupo reunido, seja ele qual for, a gente vai passar por essas coisas. Nossa. E a gente vai vivendo. É muito bom, né, fazer esse livro, né? A gente, quando vê, já são 6h15, 6h16. Nossa! Né? Nem me dei conta do horário. Também não. Então, vamos lá, vamos direto para a elevação e para as vibrações. Vamos, cada um vai fazer um pedacinho das vibrações, tá bom? Tá. Vamos Onde direto? parou? Nós paramos, é mesmo, Ana? Não esperava tanta gente. No meu é na página 40. Não. Você tinha falado, as trevas estão tentando de tudo para exterminar com a iniciativa em curso. Tá, então pode ser esse. Eu peguei uma página anterior. Ah, tá. Qual é? Qual que parou, gente? Você não Na chegou a frase- falar lamento? na frase que a- Lamento que tenhamos que chegar a esse clima, Ana. Sinto-me, É. você é presidente da casa, mas quem dirige a tarefa Tarefa sou eu. sou eu, Seria Essa é de minha parte que seria. A partir de minha parte, tenho agora mais motivos para crer na utilidade de colocarmos os pingos nos is. Isso. Tá bom? Isso. Tá, marquei.